Bom dia, tudo bom, queridos? A paz do Senhor. Quero trazer uma história muito interessante da palavra de Deus para edificar a sua vida, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, quando Paulo e Barnabé são enviados pelo Espírito Santo, a sua primeira viagem missionária, aonde eles chegaram no Chipre. Lá eles já foram anunciando a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Depois eles atravessaram uma ilha, e a Bíblia fala que eles acharam um certo judeu, e esse judeu ele era um mágico. Na verdade, a Bíblia fala diretamente que ele era um falso profeta, chamado de Bar Jesus, que estava com o procônsul Sérgio Paulo. No caso, toda aquela localidade chamava aquele procônsul de um certo homem temente a Deus. E a palavra que eles dizem é que ele era um varão prudente. Olha que coisa legal. O procônsul Sérgio Paulo chamava para ele uma atenção exacerbada a respeito de quem era Paulo e daquilo que eles faziam, ele e Barnabé, a trazer a palavra de Deus, pois procurava ele sempre, e tem uma frase interessante nesse livro, nesse capítulo 13, que fala assim: pois procurava muito ouvir a palavra de Deus através daqueles homens, Mas, no caso Bar Jesus, que eu quero explicar para vocês que Bar Jesus não era o nome daquele mágico, daquele judeu, daquele falso profeta. Bar Jesus era o nome que eles usavam para poder falar que era filho de tal pessoa. Bar quer dizer filho de alguém. Então, possivelmente, o nome do pai dele era Jesus. Então, Bar Jesus, filho de Jesus. Mas o nome dele era Elimás, e ele não deixava que o procônsul viesse a ouvir a palavra, a ministração, os ensinos que tanto Paulo quanto Barnabé procurava estar passando para aquela pessoa, por aqueles judeus, E então ele tentava fazer de alguma forma que eles não tivessem a atenção voltada para aquilo que estava acontecendo. A palavra vai dizer do texto que ele apartava da fé o procônsul Sérgio Paulo. Ele dificultava que ele viesse a assimilar o que estava sendo pregado por Paulo e Barnabé. Tirava a atenção daquele homem, daquilo que Deus tinha a realizar na sua vida. Interessante que muitas das vezes nós nos pegamos assim. Muitas pessoas até querem se aprofundar na palavra de Deus, querem crescer e conhecer a Jesus, e tudo parece que tira a nossa atenção, a sua atenção. E hoje, dentro dessa palavra, Deus está dizendo para nós que se nós quisermos ter um relacionamento interessante com Deus, nós temos que buscar se afastar daquilo que tira a nossa atenção, de buscar voltar toda a nossa atenção, toda a nossa dedicação a ouvir a palavra de Deus para que ela possa enraizar em nossa vida. Mas Paulo, movido pelo Espírito Santo, ele ficou indignado com aquela situação, daquele homem perturbando aquele procônsul, aquele homem que desejava ouvir a voz do Espírito Santo de Deus através de Paulo e Barnabé, E Paulo chega a extrapolar de uma forma tão tremenda ao ponto de dizer: filho do diabo, olha o que você está fazendo, Cheio de engano, são essas palavras, escritas em Atos dos Apóstolos. Cheio de engano e malícia, o inimigo de toda a justiça, dizendo simplesmente que aquele homem estava sendo tomado pelo inimigo das nossas almas, querendo impedir a ação de Deus na vida daquele procônsul. Não cessarás de perturbar os retos, olha só, dos caminhos do Senhor. Estava trazendo perturbação para aqueles que queriam ser nutridos pela palavra de Deus. Logo, aquele que o homem ficou sem enxergar, aquele mágico, aquele falso profeta, começou a andar, a rodear, e ali ele começou a ser guiado pelo tato, porque ele não conseguia mais enxergar. De tanta atrocidade, de tanta coisa ruim que o inimigo permitia que aquele homem ouvisse, e tentasse colocar para aqueles que estavam ali participando daquele ambiente, de tirar
toda a atenção daquele povo. E muitos irmãos, nós estamos falando de uma história real, mas se nós formos levarmos para a questão espiritual, muitos estão assim, não desejantes de que Deus faça a obra na vida de determinadas pessoas, mas também não querem nada com Jesus, não querem nada de Deus, não querem nada do Senhor Jesus. E Deus está dizendo para mim e para você, preste atenção. A minha palavra está sendo pregada. O meu evangelho está sendo propagado. A minha palavra de Deus está disponível para você. Não deixa que nada e nem ninguém venha tirar a sua atenção, né? Deus está o tempo todo dizendo para mim e para você, seja perseverante, não abra mão de ouvir a minha voz, de praticar a minha palavra. Eu te amo, eu tenho coisas grandes a realizar na sua vida. Então, o procônsul Sérgio creu vendo tudo o que havia acontecido, ficando maravilhado com o agir de Deus, através da vida de Paulo e de Barnabé. Eu peço ao Senhor que abençoe a sua vida e que traga a você essa importância de se aproximar de Deus e de entender que nada é capaz de parar o que Deus tem a realizar na sua vida. Até mesmo as pessoas que hoje estão cegas e até mesmo não conseguem enxergar o mal que elas têm feito para elas mesmas e para as pessoas que estão ao redor delas. Nas igrejas acontece muito isso. Tem gente que vai na igreja só para poder tirar a atenção e o foco daquilo que Deus está falando. E consigo tirar a atenção de várias pessoas. Não permita que ninguém rouba a bênção que Deus tem para realizar na sua vida. Tá bom? Quero deixar essa palavra para você e edificar a sua vida. Leia a Bíblia. Viva a Bíblia, medita na Bíblia, não permita que você venha sair, né, permitir ficar nessa situação onde você não consiga sair dos seus problemas. O nosso problema, a maioria deles estão aqui na nossa mente. Jesus já nos deu vitória. Pelo sangue do Cordeiro, Deus tem algo especial para você. Um grande abraço, fica na paz de Deus. Deus te abençoe.